nós estamos num compromisso onde nós queremos falar de um tema muito importante relativamente aos pilares da oratória e erros imperdoáveis ao falar em público. Prontos, vocês vão ter que entender-me porque eu estou a ser filmado em duas plataformas diferentes. Algumas vezes estarei aqui olhando, outras vezes estarei aqui para poder então criar aquela conexão que de facto se espera. Então nós queremos falar sobre os 3 pilares da oratória e os erros imperdoáveis ao falar em público. Afinal de contas, quais são os pilares da oratória e quais são realmente os erros que se tornam imperdoáveis, né? Mas você vai dizer, oh, caríssimo treinador Narciso, como assim erros imperdoáveis? Afinal de contas, há erros que não se podem perdoar. Se Jesus, se Deus nos perdoa a todos, como é que nós não podemos perdoar um determinado erro? São erros imperdoáveis em que podem comprometer a nossa imagem. Então nós queremos falar relativamente aos erros imperdoáveis, mas antes disso vamos falar sobre os pilares de oratória, né? Quais são então esses pilares da oratória? Para que servem esses pilares da oratória? Quem inventou? Para já quero lhe dizer que vamos falar de 2 pilares, que na verdade são 3. Os dois grupos. O primeiro grupo é o grupo daqueles pilares que nós falamos de pilares tradicionais ou, portanto, pilares clássicos da oratória. São, curiosamente, 3. Os outros que serão, de facto, o nosso âmbito de abordagem são aqueles que são chamados de pilares modernos da oratória. Existem tradicionais e existem modernos. Nós queremos falar dos 3 pilares da oratória, né? Como vocês sabem, que algumas pessoas têm, de facto, tido medo de falar e outras têm tido medo de falhar. Pronto, nós não vamos falar disso em detalhes hoje, como vencer o medo de falar ou falhar em público. Nós não vamos falar disso agora, poderemos falar depois caso nos sobre tempo. Primeiro nós temos aquilo que nós chamamos de pilares clássicos. Pilares clássicos da oratória, ou então, como queiram, pilares tradicionais da oratória. Quais são esses 3 pilares clássicos ou tradicionais? Os 3 pilares clássicos ou tradicionais são pilares que foram desenvolvidos já há alguns anos atrás, principalmente no período em que Roma domina a Grécia. Mas antes mesmo desse domínio da Roma para a Grécia, que na altura de facto a oratória surge numa circunstância em que se chamava retórica. Quando a Roma domina a Grécia, deixou-se de falar da retórica, passa a existir a oratória. O que é oratória, o que é retórica? Isso tudo nós vamos desenvolver com calma, mas preste atenção. Nós temos 3 pilares principais da oratória a nível tradicional, que de facto não é que vamos desenvolver, mas antes temos que recorrer um pouquinho à história, depois é que vamos entrar na nossa realidade. Tradicionalmente, conforme eu disse, né? Nós temos 3 pilares e o primeiro pilar da oratória chama-se ethos. Ethos quer dizer o quê? Ethos vem de ética. Ética, prontos, do orador. O primeiro pilar chama-se ethos, que quer dizer a congruência comunicacional, ou seja, a ética do orador. Quando nós estamos a falar de ethos, nós estamos a falar do orador ter que corresponder com a mensagem que ele transmite. Por exemplo, um político reconhecido como corrupto está em fase de campanha eleitoral, ele é reconhecido como corrupto, verdadeiramente comprovado como corrupto. E esse político vai transmitindo uma mensagem, por exemplo, de ética, uma mensagem de respeito, uma mensagem de luta contra a corrupção. Em termos de oratória, esse político está rompendo um dos pilares. Por quê? Porque ele está a querer falar com que as pessoas façam alguma coisa que ele não é exemplo. Por isso eu digo costumeiramente que Jesus é considerado como um dos maiores oradores, não exclusivamente por ter sido filho de Deus, mas é porque Jesus tinha ética. Jesus vivia aquilo que ele falava e falava aquilo que ele vivia. Exatamente isso. O orador deve ter ética, o orador deve ter ethos. Ethos também tem a ver com aquilo que nós falamos de não só congruência, mas identificação daquilo que ele transmite. Ou seja, eu, por exemplo, eu sou Narciso César e eu estou a ganhar alguns quilinhos a mais do normal, e não é ético eu, por exemplo,
ficar perante as pessoas e ter um tema de abordagem, os 3 segredos para emagrecer. Pronto, eu não estou a emagrecer, eu estou cada vez mais a engordar. Então, de certo modo, pode não ser ethos, pode não ser ético. Pronto, isto é tradicionalmente falando. Depois nós temos o outro, patos. Tá? Primeiro falamos, o primeiro pilar é ethos, que tem a ver com a ética do orador. E depois temos patos, que na verdade é conexão emocional. Tá? Você tem que ter ética, você tem que ter uma mensagem em que você é exemplo. Você tem que ter uma mensagem em que você de facto é um exemplo a seguir daquilo que você está a falar. Há um exemplo que é muito conhecido, isso aconteceu com o Gandhi. E o que é que o Gandhi fez? Gandhi um dia foi procurado por uma mãe com seu filho e o Gandhi disse, ou seja, a mãe disse ao Gandhi, olha, esse meu filho gosta muito de consumir açúcar de forma exagerada. E eu já dei tantos conselhos, não consegue deixar. Eu quero um conselho profissional. Sabe o que o Gandhi disse? Volte para a sua casa, daqui a 2 semanas vem. E depois de 2 semanas a mãe volta, de facto, com o filho. Sabe o que o Gandhi disse? Gandhi disse, menino, pare de chupar açúcar. Pare de chupar açúcar. E a mãe disse, só isso? Durante essas 2 semanas? Disse sim. Porque dentro dessas 2 semanas, eu fiz um grande esforço para parar de chupar açúcar. E um dos grandes fracassos dos nossos oradores cá em Angola é que os nossos oradores não são exemplos. Não são exemplos. E principalmente no jornalismo, e nós vimos muitos jornalistas que têm uma forma afável de partilhar, de falar, que são respeitosos, que são amáveis, mas pessoalmente não dão confiança. Você envia uma mensagem no Facebook, leva uma eternidade para responder, não têm capacidade de interação conforme apresentam. Então são indivíduos que não têm ethos. Ou seja, se você quer ser um bom orador, o primeiro pilar é que você tenha ética, é que você procure transmitir aquilo que de facto você vive. E viva aquilo que você fala às pessoas. Nunca deves dizer que façam aquilo que eu falo e não aquilo que eu faço. Não dá certo. Isto não existe. Ok? O segundo pilar, conforme eu já ia dizendo, é portanto patos. Patos tem a ver com conexão emocional. Há uma pesquisa que foi feita na Holanda e essa pesquisa demonstra claramente que em termos de oratória ou em termos percentuais do que concerne o lado emocional e o racional, sabemos que nós os homens somos racionais e emocionais. Embora que dizem que as mulheres são mais emocionais e os homens são mais racionais. Mas, de modo geral, nós somos racionais e emocionais. Agora, essa pesquisa revelou que cerca de 95% de nós homens é o lado emocional. Apenas 5% que é racional. Agora, o lado emocional é onde está o nosso subconsciente. É praticamente um âmbito inconsciente. E é o que determina as nossas decisões. Tá? Qualquer coisa que possa acontecer, antes de você agir e ter resultados positivos, as tuas crenças limitantes, que praticamente ocupam 95% do teu emocional, é que vão decidir, e não concretamente o lado racional. Por isso é que você faz um curso, depois desiste sem terminar, por isso é que muita gente está procrastinada, por isso é que você às vezes faz um curso, aprende muito e não consegue praticar, porque o lado emocional nos envolve mais do que o racional. Então, quando nós estamos a falar do segundo pilar, que é portanto patos, é um pilar que tem a ver com a nossa conexão emocional. Mas, por favor, conexão emocional. Conexão emocional. E a conexão emocional, ela é aquele aspecto persuasivo do orador. Você já tem o ethos, você tem a ética, agora você precisa ter habilidades persuasivas. O que é persuasão? Persuasão é uma habilidade comunicacional que serve para convencer outras pessoas a aceitarem a nossa ideia, a aceitarem a nossa proposta, a aceitarem o nosso produto ou serviço. Tá? Então, o âmbito patos tem essencialmente a ver com a conexão emocional. Sempre que você estiver a falar em público, depois de você trazer um conteúdo que você obviamente domina, depois de você trazer um conteúdo que você é exemplo, que você é um exemplo a seguir diferente,
né, de muitas realidades hoje temos, mesmo a nível dos políticos, mesmo a nível da religião, enfim, muita gente é figura pública e não é exemplo daquilo que quer insinuar, e isso de fato reduz o nosso impacto na oratória. Então, depois de você ter ética, de ser exemplo naquilo que vais fazer, o segundo pilar é, portanto, patos, que tem a ver com a conexão emocional. Eu posso ser exemplo numa determinada situação, eu posso ser exemplo numa determinada área do conhecimento, enfim, posso ser exemplo, posso ser expert, posso ser uma pessoa perita numa determinada área, mas eu preciso de ter ferramentas persuasivas para poder influenciar outras pessoas a aceitarem a minha ideia, a aceitarem a minha proposta. E existem vários métodos, mais variadíssimos métodos de persuasão, métodos persuasivos. Um dos métodos que eu partilho muito nos meus treinamentos de oratória e que eu desenvolvi, né? É a primeira vez que publicamente eu falo isso. Pronto, como eu sou angolano e estou em África, muita gente na diáspora se calhar não vai aceitar. E como também eu não publiquei livro nenhum relativamente a isso, muitos obviamente que não vão aceitar, mas eu pesquisei profundamente o método AIDA, né? Ou AIDA como queiram. O método AIDA é um método que serve para o A chamar a atenção, o I despertar interesse, o D criar um desejo e o A partir para a ação. Eu achei esse método muito superficial e pouco impactante no âmbito da oratória, porque é um método que se limita simplesmente antes da entrega do produto ou serviço. Então eu acrescentei o R, o AIDAR. O R significa resultado. Por exemplo, eu quero vos persuadir agora, suponhamos que eu sou já um grande orador em Angola. Não, eu sou um simples treinador de oratória, eu não sou melhor do que ninguém, porque eu também todos os dias aprendo sobre oratória, apenas tenho coragem de partilhar convosco relativamente um pouco que eu aprendo, né? Tem muita gente que eu respeito sobre oratória nesse país, João Braga, Sandra Mateus, Camunga, enfim, são pessoas que são referência, e muitos outros que eu não posso citar aqui sobre oratória, o meu amigo Saleme, enfim, temos grandes, o amigo Vasco, que lançou o primeiro livro sobre oratória no país. Então temos vários oradores e eu respeito muito e com toda a humildade eu todos os dias aprendo, todos os dias eu quero saber sobre oratória. Mas nós estamos a falar dos pilares da oratória do âmbito tradicional, né? Depois vamos entrar na vertente moderna. Tradicionalmente já falamos que, portanto, o ethos, agora estamos a falar do patos, que cria a conexão, e eu estou a explicar o método AIDAR. Eu desenvolvi para o AIDAR porque eu achei que o AIDA é um método que simplesmente serve para poder chamar a atenção, né? Criar interesse, desejo e partir para a ação. Suponhamos que eu quero vos publicitar o meu treinamento de oratória e eu quero usar o método AIDAR. Tá? Como é que seria, por exemplo? Eu quero criar conexão convosco de forma persuasiva, né? Depois de eu demonstrar que eu tenho ética sobre uma matéria, que eu tenho autoridade sobre um determinado assunto. Pronto. Como é que seria, por exemplo? Eu devia chegar aqui, olá, tudo bem? Eu estarei, portanto, a chamar a atenção. Olá, tudo bem? Depois eu poderia dizer, eu tenho algo muito importante a vos apresentar. Eu estou a criar interesse, estou a falar do método AIDAR. Depois eu para desejo, como é que seria, por exemplo? O que eu tenho a vos apresentar vai transformar as vossas vidas e tornar as vossas vendas mais lucrativas. Eu aí estou a criar algum desejo. Como é que seria, por exemplo, partir para a ação? Eu diria, por exemplo, nos dias 4 e 8 de abril, eu tenho o treinamento de oratória, 10ª edição, das 8 às 10h30, de segunda a sexta-feira. Então, eu chamei a atenção, despertei o interesse, criei o desejo, parti para a ação. Agora, você vem fazer o treinamento de oratória comigo em abril e vai chegar aqui, é um treinamento fraco, é um treinamento sem conteúdo. Eu aí estarei a usar o método ineficaz, porque o método apenas ajudou-me a manipular. Estás a ver? Então eu acrescentei o R, que depois de você convencer as outras pessoas e elas receberem o teu produto ou serviço, depois você tem que verificar se o que você transmitiu corresponde com aquilo que eles receberam. Pronto, era só um exemplo, mas nós estamos a falar de conexão. Estamos a falar de conexão. Pactos quer dizer conexão, conexão emocional, conexão
persuasiva. Então você não pode falar em público sem criar conexão. Esse é um dos pilares muito importantes no âmbito clássico e tradicional relativamente à oratória. Eu não posso, por exemplo, chegar diante de vocês e dizer hoje vamos falar sobre pilares da oratória. Primeiro pilar, se vocês perceberam, primeiro eu disse que estou muito feliz e agradeci a vossa presença. Então sempre que você estiver perante algum público para falar, não se apresse em despejar o seu conteúdo. Primeiro crie uma conexão com o seu público. Elogie as pessoas. Diga que elas são tão importantes. Diga que elas estão lindas. E quem era muito bom sobre isso é o Barack Obama. Barack Obama tem um discurso célebre que eu vos recomendo. Quem quiser esse discurso eu tenho, posso partilhar. É só escrever uma mensagem que é o discurso do Obama e deixa o teu WhatsApp. É um discurso que foi muito analisado e é um dos melhores discursos do Obama e é um dos melhores discursos no âmbito geral sobre oratória. Onde o Obama chega no Brasil e diplomaticamente falando, eu falei com um diplomata e ele me explicou, diplomaticamente falando, quando você vai num país estrangeiro, você não é obrigado a falar a língua deles. Há uma grande necessidade dos anfitriões prepararem um intérprete. Mas Obama foi no Brasil. O Obama sacrificou-se a estudar sobre oratória, sacrificou-se a estudar sobre persuasão. O Obama aprendeu a falar português. E quando Obama chega, sabe o que o Obama diz? Tudo bem, Obama saúda em português. E diz que o povo do Brasil é um povo maravilhoso. Enfim, Obama criou conexão, Obama humilhou-se. Imagina que Obama foi o 44º presidente dos Estados Unidos da América e ele é considerado como um dos maiores, um dos melhores presidentes por causa dessa vertente do seu impacto pessoal. Apesar de que politicamente não foi tão impactante, mas no âmbito pessoal foi tão impactante porque ele tinha uma boa oratória e tinha uma boa entonação, uma boa habilidade persuasiva. Racional é, portanto, patos. E isto, de modo geral, é o que os manuais históricos falam. E Aristóteles, nos seus 2 livros, aborda sobre isso. Nos seus 2 livros sobre oratória, o primeiro livro que ele fala sobre retórica, ele apresenta neste livro a oratória como uma arte persuasiva. Mas há um outro livro que ele fala da retórica de Alexandre, onde ele aborda a oratória como originária dos políticos. E de facto é essa relação muito importante que eu amo muito sobre a oratória e a retórica. E há muitas discussões relativamente a isso, o que é oratória, o que é, portanto, retórica. Acabamos de falar agora sobre os pilares no âmbito clássico ou tradicional. Agora vamos falar sobre os pilares da oratória, pilares modernos, né? Pilares modernos. A nível tradicional vimos aquilo que Aristóteles aborda no seu livro A Retórica, né? Olha, e o Aristóteles aborda no seu livro sobre retórica algo muito importante que nós acabamos de falar agora, que é a questão do ethos, pathos e logos. Ethos fala da ética do orador, quer dizer que você como orador deve ter ética e deve trazer um conteúdo que te represente, deve trazer um conteúdo que te transmite a credibilidade, deve falar aquilo que você vive e viver aquilo que você fala. Não deve haver incongruência entre aquilo que você fala e faz. A ética. Depois nós temos pathos, que é conexão emocional. E finalmente nós falamos então o logos, que de facto tem a ver com o aspecto racional. Olha, quando se fala de oratória, até mesmo com ar ligado o calor vem. Pronto. Agora vamos falar sobre 3 pilares modernos de oratória. Eu quero ver os vossos comentários, né? Vicente Guila está aqui a falar algo muito importante. Eu não sei quem está ali. Boa, Vicente. Oh, Ariete, minha caríssima psicóloga. Um dia temos que dividir o palco, caríssima Ariete. Zolamesso Miguel, muito obrigado a todos quantos estão ativos. Muito obrigado a todos quantos estão conectados conosco. Há outras mensagens que eu não posso ler agora. Então, quais são os 3 pilares modernos da oratória? E eu estou a desconfiar, provavelmente hoje só vamos falar dos pilares. Provavelmente hoje não vamos só falar dos pilares e a semana que vem, né, poderemos falar sobre os erros imperdoáveis. Existem erros imperdoáveis porque eu estou a ver que a nossa live está a apoiar. Quais são os 3 pilares da oratória modernos? Pilares modernos, tá? Pilares modernos. Há uma
pesquisa que foi feita em 1996 na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e essa pesquisa chegou a algumas conclusões. Essa pesquisa foi feita em 96, mas eu considero os resultados dessa pesquisa como resultados concernentes à análise da oratória moderna, porque até hoje continua a ser usada. E os brasileiros pegaram nisso, criaram uma outra pesquisa que aparentemente revelava uma inovação, mas eu fiz uma outra pesquisa profunda comparativamente àquilo que os americanos disseram, que eu vou vos apresentar agora sobre pilares da oratória, e o que os brasileiros fizeram. Eu vi que primeiro foi um copy-paste, e segundo, o que os brasileiros dizem é exatamente o que os americanos dizem, embora que as percentagens fossem diferentes, né? E eu vou dizer agora. Então essa pesquisa foi feita em 1996 e ela revela algo extraordinário sobre o nível percentual da oratória numa abordagem pública. E essa pesquisa diz claramente, e é o primeiro pilar, que na nossa oratória o nosso corpo ocupa cerca de quem saber? Comenta aí embaixo. O nosso corpo ocupa cerca de 55%. É isso. Essa parte perdemos a ligação por alguns segundos. Ok. Tá, há informações que perdemos a ligação há alguns segundos, então eu vou de facto recapitular. Há uma pesquisa que foi feita na Universidade de Califórnia. Nos Estados Unidos da América. Está tudo bem, né, Márcio? Nos Estados Unidos da América. E essa pesquisa, que foi feita na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, ela revela de facto que nós temos 3 níveis muito importantes na nossa abordagem pública da oratória. E é aí onde eu tiro os 3 pilares da oratória modernos. Tá? O primeiro pilar, eles dizem que o nosso corpo, numa abordagem pública, ocupa cerca de... Você não vai acreditar. Cerca de 55%. Cerca de 55% da nossa abordagem pública é, portanto, o nosso corpo. Quando eu falo do nosso corpo, você está a ver, eu não estou assim. Quando eu falo do nosso corpo, eu estou a gesticular e eu estou a falar vivamente. Então isso tudo é o meu corpo. No meu corpo nós temos a gesticulação, eu tenho a postura. No meu corpo eu tenho de facto a minha roupa em si, tudo isso comunica. No meu corpo eu tenho a expressão facial, que diz respeito a toda a minha face. No meu corpo eu tenho o contato visual, que diz respeito conforme os meus olhos vão se movimentando. Segundo os americanos, tudo isso mais alguma coisa que está no nosso corpo e que não fala conforme a boca fala, ocupa cerca de 55%. Então qual é o primeiro pilar da oratória? O primeiro pilar moderno da oratória é o nosso corpo. Caríssimos oradores, caríssimas oradoras, se vocês querem ser bons oradores, oradores de alto impacto, vocês precisam explorar o vosso corpo. Vocês precisam explorar a vossa face, o vosso sorriso, a vossa seriedade, a vossa tristeza. Tudo isso fala, a vossa voz fala. Todo o nosso corpo fala. Então, segundo os americanos, nesta pesquisa feita na Universidade de Califórnia, mostra que cerca de 55% é, portanto, o nosso corpo. Primeiro pilar da oratória é o nosso corpo. Não se fala da oratória sem falar do nosso corpo. O nosso corpo é um pilar essencial e indispensável da oratória. Se você quer ser um orador de alto impacto, trabalhe muito bem o seu corpo para o teu benefício. Quando eu falo do corpo, eu falo da postura, conforme eu disse anteriormente. Quando eu falo do corpo, eu falo conforme o seu corpo é coerente às suas palavras, conforme o seu corpo é contagiante, conforme o seu corpo se movimenta, conforme você gesticula. Tá? Isso é muito importante. Em termos de gesticulação, é recomendável que a melhor postura para gesticular é essa. Você não pode ter os braços acima dos seus ombros ou da cabeça. Isso retira um pouquinho a tua postura. E os teus braços não podem ficar muito abaixo da cintura. Então, para uma comunicação muito assertiva relativamente ao uso do seu corpo como primeiro pilar da oratória, nós precisamos, no entanto, ter uma gesticulação, a nossa voz,
E eu quero vos apresentar alguns segredos muito importantes relativamente à nossa voz, né? A nossa voz tem entonação, tem entonação. A nossa voz tem altura, a nossa voz tem velocidade. E tudo isso marca a diferença. Assista a um discurso do Obama, você vai perceber isso. Assista a um discurso da Oprah, você vai perceber isso. Assista a um discurso de grandes oradores angolanos, brasileiros, americanos, portugueses, entre aspas. Assista, você vai perceber isso. Então, quando eu falo do volume na nossa voz, o nosso volume pode ser baixo e o nosso volume pode ser alto. Tudo isso faz parte da oratória. Ou seja, nós ao falar não podemos ser monótonos. Há situações, eu falo, o volume para mim é oratória. A questão da voz é como alguém que está a conduzir. Às vezes você tem que acelerar, depois há um retorno, aí há qualquer coisa, reduz a velocidade e depois volta a acelerar. É assim, porque se você continuar com a mesma frequência, você vai tornar o teu público entediado. Então é uma grande necessidade da gente perceber que há situações que nós temos que aumentar o volume. Há situações que nós temos que baixar o volume. E principalmente naquelas situações empolgantes que nós queremos vibrar com o público, mandar aplaudir as pessoas. Enfim, é como os pregadores, você quer que as pessoas digam amém e que você quer envolver as pessoas numa fé, aí você sobe. Mas há situações que você quer meter as pessoas a pensar, onde você quer tocar com a emoção das pessoas. Então, você quer levar as pessoas a lacrimejar, o Obama era muito bom nisso. Você pode baixar o volume, tá? Então, nós também temos a velocidade. Se o volume falar alto ou baixo, a velocidade é, portanto, você falar rapidamente ou lentamente, tá? Então, nós podemos falar alto ou baixo, podemos falar rapidamente ou lentamente e podemos enfatizar em algumas palavras. Por exemplo, eu quero apresentar-me e eu quero que o meu nome fique nas vossas mentes. A minha entonação vai estar mais enfatizada no meu nome. Suponhamos que eu chego aqui. Olá, saudações a todos. Eu sou o Narciso Lubac César. Eu sou treinador de oratória. Eu sou formado em gestão e eu sou especialista em comunicação, marketing e publicidade. É mais fácil Narciso ficar na vossa mente, Narciso, porque eu enfatizei, eu coloquei um pouquinho de mais entonação no meu nome. Mas eu posso que, por exemplo, o treinador de oratória fique mais nas vossas mentes. Eu sou Narciso César, eu sou treinador de oratória. Tá? Então é isso. Há um truque muito importante também relativamente a isso, que tem a ver com as pausas na nossa voz. Por isso é que a voz é de facto um dos grandes pilares da oratória, porque a voz transmite emoção, a voz muitas das vezes determina a nossa conexão com o nosso público, a nossa voz tem um papel relevante na nossa oratória. Então nós hoje estamos a falar essencialmente dos 3 pilares da oratória. Já abordamos sobre os pilares do âmbito tradicional, né, que Aristóteles comenta muito nos seus 2 livros marcantes. Um que ele fala da retórica e o outro que ele fala, portanto, da retórica do Alexandre. Então, nós vimos ali aquilo que ele enfatiza muito sobre ethos, pathos e logos. O ethos, conforme nós falamos, tem a ver com a ética, né, do orador, com a congruência comunicativa. O ethos tem a ver, portanto, com a capacidade do orador ter credibilidade naquilo que fala. O ethos tem muito a ver com a autoridade que você tem. Quando você tem autoridade sobre algum assunto, você tem mais credibilidade e você tem, de facto, mais razão para poder ser alguém que tenha um impacto naquilo que você está a falar, tá? O segredo é viver aquilo que você fala e falar aquilo que vive. O impacto, já falamos que é conexão emocional e, portanto, o logos que tem a ver com a mensagem racional, aquela estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, com aquela parte racional toda da nossa abordagem pública. Então, nós estávamos a explicar relativamente aos pilares modernos e já explicamos: o primeiro é o seu corpo,
que ocupa cerca de 55%, de acordo com a pesquisa feita, portanto, nos Estados Unidos da América, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1996. E falamos na questão que já estávamos a falar, a terminar, a questão que tem a ver com o tom de voz, a sua voz. Se portanto o seu corpo ocupa 55% na abordagem pública, a sua voz ocupa cerca de 38%. E estávamos a explicar que a voz tem altura, tem volume ou velocidade, como queiram, e a voz, portanto, tem entonação. Na altura, temos a baixa, a mais alta, a mais baixa, e na velocidade temos a rápida, a lenta, e, portanto, na entonação é quando nós enfatizamos mais uma palavra do que outra. E eu estava a dar exemplo do facto daquilo que acontece com os jornalistas. O que acontece com os jornalistas muitas das vezes? Tem a tendência de enfatizar mais uma palavra do que outras, e grandes oradores fazem isso, enfatizar mais uma palavra do que outra, de modos, portanto, a criar mais impacto. E é um segredo muito importante, eu quero que vocês saibam, relativamente à questão da oratória com a nossa voz, a questão da pausa. Tem que ter pausa quando está a se falar. E você pode perguntar, quando é que eu posso usar pausas? Você deve usar pausas quando estamos em situações de que concluirmos uma determinada ideia, um determinado pensamento. Por exemplo, eu quero apresentar-me. Chamo-me Narciso César, eu tenho X anos de idade, eu sou formado nisso e naquilo, eu tenho uma grande paixão sobre oratória e ajudo pessoas a falar em público e a alcançarem os seus objetivos, porque o meu propósito é fazer com que outras pessoas alcancem os seus propósitos. Depois, vou mais para uma outra etapa. Então, sempre que você estiver a falar uma frase e conclui uma ideia, dá pausa, depois retoma. Quando conclui uma ideia também, dê pausa. É muito importante isso. Agora, o último pilar, portanto, é o pilar que tem a ver com as palavras. E eu incluo nesse pilar a questão do conteúdo, né? Nós falamos dos 3 pilares modernos da oratória. Apesar de terem sido criados em 1996, mas continuam a valer até hoje, né? E de facto, nós falamos primeiramente do seu corpo, da sua voz, agora estamos a falar das palavras. As palavras que são ditas, elas têm uma grande influência na nossa oratória, mas grande influência entre aspas, né? Porque de acordo com o valor percentual, se o corpo ocupa 55%, se a nossa entonação vocal ou o tom de nossa voz ocupa cerca de 38%, as palavras ocupam apenas 7%. Tá, 7%. Quantas vezes você sabia que poderia defender o seu trabalho no fim do curso e preocupou-se tanto naquilo que você poderia falar, esqueceu-se da roupa que deveria usar, esqueceu-se do tom de voz que deveria ter sido usado, esqueceu-se da postura, esqueceu-se de tudo. Você envolveu-se somente com o conteúdo, com as palavras. Eu quero lhe dizer, de tão bom, bonito, belo, que sejam as suas palavras, mas elas não ocupam nem 10% do impacto que você vai causar na oratória. Por isso é um princípio que eu uso sempre nas minhas abordagens públicas com os meus formandos, é como se fala é mais importante do que o que se fala. Exatamente isso. E uma oratória de sucesso, ou uma abordagem pública de sucesso, não é aquilo que você quer falar, mas é conforme você está a ser entendido. Então, na oratória, como a gente está a ser entendido, é muito importante. Então, a questão da palavra é essencial, sim, é essencial, tem o seu espaço, mas ocupa apenas 7%. O que adiantam as palavras se não estão a ser ditas da melhor forma? Então, como se fala é mais importante do que as próprias palavras, do que o que se fala. É muito impactante um conteúdo irrelevante dito da melhor forma, do que um conteúdo relevante dito da pior forma, tá? Então, como se fala é muito mais importante. Há conteúdos, há oradores que não têm conteúdo, mas envolvem as pessoas, conectam-se com as pessoas, enfim.
Eu uma vez assisti a um palestrante, eu não vou falar o nome porque já está sendo notório em Angola, e é um palestrante em que marcou quase 24 horas uma palestra. Tá? É um brasileiro, é um alto que vocês devem conhecer, que a minha esposa segue muito. Prontos, ele de facto tem boas dicas. Eu gosto das dicas, mas as dicas dele não são muito mais impactantes do que a conexão que ele cria, do que a forma como ele fala. Ou seja, o conteúdo dele é um conteúdo normal, como o seu, como o meu, como qualquer um, mas o conteúdo dele tem tanto impacto a nível internacional. Por quê? Porque ele tem carisma, ele tem conexão com o público, ele sabe o que as pessoas precisam, mas a relevância do conteúdo não é tão grande assim quanto o impacto que ele alcança. Esse é um segredo muito grande, que você que quer ser um grande palestrante, um grande orador, você que quer falar perante um determinado público com eficácia, com persuasão, enfim, com assertividade, você precisa conhecer essas questões muito importantes. Então, quando estamos a falar da questão da palavra, há uma dica muito importante que eu quero que vocês saibam, que nós não podemos esquecer sobre as palavras, que é, portanto, a questão da gente conhecer o nosso público, e não só uma questão de conhecer o nosso público, mas nós temos que conhecer a gramática. É muito importante. Eu sei que temos muitos problemas gramaticais, mesmo eu que vos falo, é um desafio para mim, todos os dias tenho que ler, todos os dias tenho que consultar, é um desafio para todos nós falar bem não é fácil. Há pessoas que têm tudo para serem grandes oradores, mas pecam na questão gramatical porque são tão assassinos da gramática portuguesa. Então a dica que eu vos dou é que você deve falar sempre completamente. Deve falar sempre corretamente. Fale completamente e fale corretamente. Muita gente ao falar, tem muitos problemas de engolir os R's, de engolir os S's. Tem muitos problemas básicos gramaticais. Eu vos digo que eu já treinei centenas de estudantes que estão na fase de fim do curso, antes da sua defesa. E cerca de 90 e tal % dos estudantes que passam aqui têm problemas gramaticais, mas são nossos estudantes licenciados, são nossos estudantes mestres, somos nós mesmo. E eu penso que é um grande trabalho que os nossos professores têm, principalmente do ensino de base, porque nós chegamos à universidade com grandes debilidades gramaticais, com grandes debilidades básicas. Então, você que quer ser um grande orador, faça um curso de língua portuguesa, tenha uma gramática, tenha um dicionário, leia muito, isso é muito importante com relação ao impacto que você poderá causar, porque uma palavra maldita, para além de induzir as pessoas ao erro, pode comprometer a sua imagem. É muito importante isso, tá? Então, quais são os erros imperdoáveis ao falar em público? Quais são os erros imperdoáveis ao falar em público? O primeiro erro que eu quero passar a vocês, que é imperdoável mesmo. Por que é imperdoável? Porque não se perdoa. Perdoa-se, mas são erros que podem comprometer a vossa imagem, que podem comprometer aquilo que é o vosso perfil e que podem comprometer a vossa vida como orador. Há pessoas que deixaram de ser convidadas em programas de televisão, em programas radiofónicos, por causa desses erros e outros erros. Então, qual é o primeiro erro imperdoável na oratória? É, portanto, a falta de conexão. O que é a falta de conexão? A falta de conexão é quando você vai falar perante algum público sem criar conexão com o seu público. É quando você vai falar perante algum público sem, portanto, elogiar as pessoas, sem saudar as pessoas. Eu dei exemplo na live anterior sobre Obama. Obama tem uma grande habilidade de abordagem pública e ele conectava-se com as pessoas. Obama falava português, saudava as pessoas, dizia que elas estão bonitas, e sempre que quiser falar com as pessoas, conecta-se com as pessoas, tá? Então, falta de conexão é um erro imperdoável na oratória. Você pode trazer um bom conteúdo, vai ficar 2 horas a falar, mas pelo fato de você não se conectar, quem perde a oportunidade de se conectar com o seu público já poderá não ter mais a oportunidade para conectar-se. O segundo erro é, portanto, abordar um tema inconveniente. É trazer um tema que não corresponde com o seu público. É trazer um tema que não tem nada a ver com as pessoas que vão lhe ouvir. E eu associo a isso a um dos pontos que vem a seguir, é que você precisa conhecer o seu público para trazer um tema que corresponda com as suas expectativas, né? Por exemplo, você está perante alguns casais e vais falar de como namorar e encontrar um bom marido. Pronto, eles já são casados.
eles não são divorciados, são casados. Você tem que trazer um conteúdo que seja relevante para quem é casado. Tá? É muito importante. Eu já fui convidado para falar com os casados, né, de como, com os casados, sim, sobre o propósito do casamento. Quando cheguei, sabe o que aconteceu? Eu vi que, afinal de contas, no universo de 50 pessoas, apenas tinha 5, mais 5 pessoas casadas. A maioria era solteira, então eu mudei o tema. Eu pus o tema como encontrar um cônjuge ideal, como encontrar um parceiro ideal. Mudei o contexto da minha mensagem. Por quê? Porque eu abordei um tema conveniente. Então, abordar um tema inconveniente é inconveniente na oratória. Tá? Qual é o outro erro imperdoável? Que na verdade tem a ver com desconhecer o tema. Desconhecer o tema. Você deve ser uma pessoa perita no tema. Uma vez alguém ligou para mim e disse: caríssimo Narciso, eu quero ser um bom orador, mas eu estou a fazer um curso de saúde. O que eu vou falar para as pessoas? Eu disse: domine bem o seu conteúdo sobre saúde, domine bem o seu conteúdo. E é isso que vai ser o motivo da sua oratória. Esse é o propósito da sua oratória. Aquilo que você domina. As pessoas hoje não querem ser peritas. As pessoas hoje querem ser pato. O pato não faz nada em condições. O pato não nada em condições. O pato não anda em condições. Não voa em condições. Então, o que está a estragar o nosso mercado, aqui no nosso contexto angolano e em muitos outros mercados, é, portanto, as pessoas não querem ser melhores naquilo que fazem. Tá? Você precisa ser uma pessoa perita do assunto que você quer abordar. Outra coisa é de desconhecer o público, pronto, que tem a ver com a questão de abordar um tema inconveniente no público desconhecido. Pronto, já abordamos já isso anteriormente. Outra questão é desrespeito ao tempo. De facto, nós temos que evitar isso, desrespeito ao tempo. Mas algo muito importante relativamente ao tempo é que sempre que a gente tiver uma abordagem pública, em que, por exemplo, a gente chegou atrasado, e é um outro erro que também vem a seguir, você não precisa desculpar-se, parece coitadinho. O melhor sempre é dizer: muito obrigado pela vossa paciência, agradeço por terem esperado, por questões alheias à nossa vontade, não podemos chegar a tempo. Isso é muito importante. Então, pedir tantas desculpas também é um erro imperdoável na oratória. Qual é o próximo erro imperdoável? É o foco em si. Tá. O foco em si é um erro imperdoável. Há pessoas que estão a falar perante 1 milhão de pessoas e perde tanto tempo a falar de si. Orador Narciso, eu não posso falar de mim. Você pode e deve falar de si, mas de uma forma muito sintética, de uma forma muito sútil. E eu vos apresento um método que se chama pitch do elevador. Pitch do elevador é quando você quer apresentar-se perante um público, mas você quer realçar aquilo que você é bom. Então você deve responder 3 perguntas, que são: quem, o que e como. É quando você diz quem você é, de forma súbita: sou fulano de tal, sou formado nisso. O que fazes? Eu sou um treinador de oratória. Como fazes? Eu dou treinamentos de oratória através de algumas sessões públicas, presenciais ou online. Enfim, então você, na tua apresentação pública, responde essas 3 perguntas que fazem parte do pitch do elevador. Quem, o que e como. É muito importante. Não perca muito tempo só a falar de ti, porque mais do que o que você é, as pessoas querem saber quem você de facto, ou o que você de facto traz para ela. Ou seja, mais do que você perder tanto tempo para falar aquilo que você é, você precisa ganhar tempo para falar aquilo que você trouxe para as pessoas. E qual é o outro erro imperdoável de oratória? Vícios de linguagem. Quais são os vícios de linguagem? Por exemplo, portanto, então, são vícios de linguagem que nós temos que evitar quando a gente está a falar perante um determinado público. Qual é o outro erro? Ler excessivamente os slides. Ler excessivamente os slides. Tá? Eu junto essa questão de ler excessivamente o slide com a questão de fazer slides com muito conteúdo. Tá? Os slides devem ser breves, use mais imagens, use mais ilustrações, isso é muito importante. O orador não pode ler excessivamente o slide, isso é andar de muleta. Você deve dominar o conteúdo e use apenas slides como indicadores para poder apresentar às pessoas aquilo que de facto você traz
para elas. Então, esse é um dos erros imperdoáveis. Qual é o outro erro imperdoável da oratória? É a falta de conexão corporal. Conexão corporal. Você deve usar o seu corpo em teu benefício. Você deve usar o teu corpo para impactar as pessoas. Você deve explorar o palco. Você deve olhar para as pessoas. Você deve falar com as pessoas. Você deve interagir com as pessoas. Isso de fato vai ser extraordinário. Então, muito obrigado pela vossa presença. Nós vamos estar aqui muito brevemente para abordar outros assuntos. E um dos assuntos em carteira é respondermos o porquê que as pessoas têm medo de falar em público e como vencer o medo de falar ou falhar em público. Outro assunto importante que poderemos abordar nas próximas oportunidades é, portanto, a inteligência emocional na oratória. Então, se tem algum tema específico que gostaria que a gente partilhasse, comenta aí. Eu só quero agradecer a vossa conexão, quero agradecer, portanto, o vosso carinho. Então,